Vamos começar a nossa leitura do capítulo 9, né? Isso, capítulo 9. Sim, as enquetes estão bem bacanas. Eu tô adorando ver as respostas de vocês. Depois, quando a gente encerrar, mais ou menos assim, que a gente tiver as respostas, vocês vão ver só. Olá, Juan! A Cinder, coitada, no último capítulo que a gente leu. Oi, Davi! No último capítulo que a gente leu, ela foi uma cobaia, né? A coitada tava lá toda vulnerável, numa posição bem, assim, angustiante de se estar. E ela tava servindo como cobaia do Dr. Erland lá na pesquisa para leishmaniose. Então, nós começamos hoje a leitura do livro 2. E a abertura do livro 2, se vocês se recordam do livro 1, do livro 2 tem uma passagenzinha também. E diz: Livro 2. Não havia cama para ela, e de noite, quando ela estava exausta de tanto trabalhar, tinha que dormir perto da fornalha, nas cinzas. Abertura do livro 2. E vamos ao capítulo 9. Transmissão dos hospedeiros bem-sucedida, disse Lee. Todas as reações parecem normais. Pressão sanguínea estabilizando. Espera-se que os sinais do estágio 2 apareçam cerca de 1h da madrugada. Ele bateu palmas e girou a cadeira a fim de olhar para Dr. Erland e Fatin. Isso significa que podemos todos ir para casa e cochilar, não é? O Dr. Erland fungou. Passou o dedo na tela diante dele, virando lentamente a holografia da paciente. 20 pequenas luzes verdes piscavam ao longo da corrente sanguínea, espalhando-se lentamente por suas veias. Mas ele já tinha visto aquilo antes, dezenas de vezes. Era o restante dela que despertava seu interesse agora. Você já viu algo parecido com ela? Disse Fatin, postando-se ao lado dele. Só a venda de seu painel de controle cobrirá toda a indenização à família. O Dr. Erland tentou lançar um olhar indiferente para ela, mas não funcionou, porque ele teve que inclinar a cabeça para trás e olhar para cima. Rosnando, ele se afastou e se virou para a holografia. Deu um tapinha no topo da espinha dorsal que brilhava, onde duas vértebras de metal se conectavam, e ampliou a imagem. O que antes era apenas uma pequena sombra, agora parecia enorme, bem definido. Fatin cruzou os braços e se inclinou. O que é isso? Não sei ao certo, respondeu o Dr. Erland, girando a imagem para obter um ângulo de visão melhor. Parece um chip? Disse Lee, levantando-se para se aproximar deles. Na coluna? Perguntou Fatin. Em que isso a beneficiaria? Estou só dizendo que é o que parece. Ou talvez eles tenham cometido algum erro na vértebra e precisaram remendá-la ou algo assim. Fatin apontou. Isso é mais do que um remendo. Dá para ver as reentrâncias aqui, como se estivessem conectadas a... Hesitou. Ambos encararam Dr. Erland, cujos olhos seguiam um pequeno ponto verde que acabara de entrar no campo de visão da holografia. Como um vagalume selvagem, murmurou ele para si mesmo. Doutor, disse Fatin, atraindo a atenção dele novamente. Por que ela teria um chip ligado ao sistema nervoso? Ele limpou a garganta. Talvez, respondeu ele, tirando os óculos do bolso e encaixando-os no nariz. O sistema nervoso dela tenha passado por algum dano traumático. De um acidente de aerodeslizador? Perguntou Lee. Lesões na espinha costumavam ser comuns antes que as navegações coordenadas por computador se consagrassem. O Dr. Erland arranhou a tela com a unha, virando a holografia para exibir todo o torso de Cinder. Ele semicerrou os olhos por trás das lentes, os dedos tremulando sobre a imagem. O que você está procurando? Perguntou Fatin. O Dr. Erland pousou a mão
e olhou para a garota imóvel do outro lado da janela. Está faltando alguma coisa. O tecido cicatrizado em volta do pulso dela, o brilho fraco do pé sintético, a graxa sob as pontas dos dedos. O quê? Perguntou Lee. O que está faltando? Dr. Erland se aproximou da janela e pressionou a palma da sua mão na bancada. Um pequeno vagalume verde. Atrás dele, Lee e Fatim trocaram olhares, antes de se virarem novamente para a holografia. Cada um começou sua contagem. Eles silenciosamente, ela em voz alta. Mas Fatim parou no número 12, com um engasgo. Simplesmente desapareceu, disse ela apontando para um lugar vazio na coxa direita da menina. Um micróbio estava bem aqui, eu estava olhando bem para ele e agora desapareceu. Enquanto observavam, 2 outros pontos brilharam e desapareceram, como lâmpadas queimadas. Lee pegou seu tablet em uma mesa e bateu os dedos nele. O sistema imunológico dela está frenético. O Dr. Erland se inclinou na direção do microfone. Mad, por favor, colha outra amostra de sangue, rápido. A garota despertou ao som da voz dele. Fatim aproximou-se dele na janela. Ainda não lhe demos nenhum antídoto. Não. Então como? O Dr. Erland roeu a unha do polegar para diminuir a onda de vertigem. Preciso pegar aquela primeira amostra de sangue, disse ele se afastando, temendo tirar os olhos da garota ciborgue. Quando todos os micróbios desaparecerem, levem-na ao laboratório 4. O laboratório 4 não está preparado para a quarentena, disse Lee. De fato, ela não será mais contagiosa. Dr. Erland estalou os dedos a meio caminho da porta. E talvez possamos pedir ao Medidroid que a desamarre. Desamarrar. O rosto de Fatim se contorceu sem acreditar. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Ela foi agressiva com os Medidroids, lembra? Lee cruzou os braços. Ela está certa. Eu não gostaria de estar do lado daquele pulso quando ela ficasse com raiva. Nesse caso, você não tem nada a temer, disse o Dr. Erland. Vou me encontrar com ela a sós. Final do capítulo 9. Muito rápido. Mas alguma coisa está acontecendo aqui e eles não estavam esperando por isso. Cinder, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. Capítulo 10. Cinder despertou quando a voz misteriosa preencheu o recinto novamente, solicitando outra amostra de sangue do cordeiro sacrificado. Ela olhou para o espelho, ignorando o Medidroid que preparava uma nova agulha com eficiência robótica. Ela se forçou a engolir, umedecendo a garganta. Quanto tempo até eu receber o suposto antídoto? Esperou, mas não houve resposta. O androide prendeu suas garras metálicas em volta do braço dela. Ela se encolheu com o contato do metal gelado e, de novo, conforme a agulha picava seu cotovelo dolorido. A ferida duraria dias. Então, ela se lembrou de que amanhã estaria morta. Ou quase. Como Peony. Seu estômago se revirou. Talvez Adra estivesse certa. Talvez fosse melhor assim. Um estremecimento tomou seu corpo, a perna de metal tiniu com força contra as contenções. Por outro lado, talvez não. Talvez o antídoto funcionasse. Ela encheu os pulmões com o ar frio e estéril do laboratório e observou a holografia na parede. 2 pontos verdes vagavam em seu pé direito. O Medidroid tirou a agulha e usou uma bola de algodão para estancar o sangramento. O frasco cheio de sangue foi depositado em uma caixa de metal presa à parede. Cinder bateu a cabeça contra a bancada do laboratório. Eu fiz uma pergunta. Antídoto? Vocês vão pelo menos tentar salvar a minha vida, né? Mad, disse uma voz feminina. Cinder girou a cabeça para olhar para si mesma no espelho outra vez. Desconecte a paciente da máquina de monitoramento e a transfira para o laboratório 4D. Cinder enterrou as unhas na toalha hospitalar embaixo dela. Laboratório 4D.
Era para onde enviavam as pessoas para que pudessem observá-las morrer? O androide desligou o painel da cabeça dela e removeu os sensores em seu peito. O monitor de batimentos cardíacos foi desligado. Alô? Disse Cinderse. Você pode me dizer o que está acontecendo? Sem resposta. Uma luz verde brilhou ao lado do sensor do androide e a porta se abriu para o corredor branco e azulejado de uma sala. O Medidroide empurrou a maca de exames de Cinder para fora do laboratório, para além do espelho. O corredor estava vazio e cheirava a água sanitária, e uma das rodas da maca fazia o mesmo barulho ritmado das rodas do androide. Cinder ergueu a cabeça, mas não conseguiu ver o sensor do Medidroide. Acho que tenho algum óleo guardado na panturrilha, se você quiser consertar essa roda. O androide permaneceu em silêncio. Cinder apertou os lábios. Portas brancas e numeradas ficavam para trás. O que há no laboratório 4D? Silêncio. Cinder batucou os dedos, ouvindo o farfalhar da toalha hospitalar e a roda que com certeza acabaria enlouquecendo-a. Ela ouviu o som de vozes em algum lugar distante, em outro corredor, e pensou ouvir gritos vindos de trás das portas fechadas. Em seguida, uma das portas se abriu e o androide a empurrou para dentro da sala, que era quase uma cópia da outra, só que sem o espelho de observação. Cinder foi transferida para outra maca de exames, sobre a qual estava um par de botas e luvas familiares. Depois, para sua surpresa, seus imobilizadores se abriram com um assobio de ar simultâneo. Ela puxou rapidamente as mãos e os pés para fora dos anéis de metal abertos antes que o androide pudesse perceber que cometera um erro e aprendesse de novo. Mas o androide não demonstrou nenhuma reação enquanto se dirigia ao corredor. A porta se fechou atrás dele. Tremendo, Cinder se sentou e procurou câmeras escondidas pela sala, mas nada lhe pareceu óbvio. Uma bancada ao longo de uma parede contava com o mesmo monitor de batimentos cardíacos e de taxas que a outra sala tinha. Um netscreen à sua direita permanecia apagado. A porta, 2 mesas de exame e ela. Cinder girou as pernas para o lado e pegou suas botas e luvas. Enquanto amarrava a bota esquerda, lembrou-se das ferramentas que guardara na perna antes de deixar o ferro velho. Algo que agora parecia uma eternidade. Ela abriu o compartimento e ficou aliviada ao constatar que não havia sido violado. Respirando para se acalmar, pegou a maior e mais pesada ferramenta que tinha, uma chave inglesa, antes de fechar o compartimento e amarrar a bota. Com os membros sintéticos cobertos e uma arma na mão, ela se sentiu melhor. Ainda tensa, mas não tão vulnerável quanto antes. Mais confusa do que nunca. Por que devolver suas coisas se iam matá-la? Por que levá-la a um novo laboratório? Ela esfregou a chave inglesa gelada contra o hematoma no cotovelo. Parecia quase uma mancha como a da peste. Cinder a pressionou com o polegar, satisfeita em sentir a leve dor que provava o contrário. Novamente, estudou com meticulosidade a sala à procura de uma câmera, esperando que um pequeno exército de medidroides invadisse o aposento antes que ela pudesse destruir todo o equipamento do laboratório. Mas ninguém veio. Não se ouviam pegadas lá fora, no corredor. Deslizando da maca de exame, Cinder foi até a porta e testou a maçaneta. Trancada. Havia um scanner de identidade inserido no batente, mas ficou vermelho quando ela estendeu o pulso diante dele, sinal de que devia ter sido programado para permitir a passagem apenas de pessoas selecionadas. Ela foi até o arquivo e tentou abrir as gavetas, mas não conseguiu. Batendo a chave inglesa na coxa, Cinder se virou para o netscreen que brilhou, uma imagem holográfica saltando para ela. Era a sua imagem novamente, o diagrama médico fatiado ao meio. Ela acertou o abdômen da holografia com a chave inglesa e a imagem piscou, depois voltou ao normal.
Atrás dela, a porta se abriu, sibilando. Cinder girou, escondendo a chave inglesa na lateral do corpo. Um velho com boné cinza de entregador de jornal postou-se diante dela, segurando um tablet na mão esquerda e 2 frascos cheios de sangue na outra. Ele era mais baixo do que Cinder. Um jaleco branco de laboratório estava pendurado em seus ombros como se fosse um esqueleto modelo. Linhas se desenhavam no seu rosto, sugerindo que passara muitos anos analisando com concentração problemas bem difíceis. Mas os olhos dele eram mais azuis do que o céu, e naquele momento sorriam. Ele lembrava a ela uma criança salivando por um pão doce e grudento. A porta se fechou. Olá, senhorita Lynn. Os dedos dela apertaram a chave inglesa com mais força. O sotaque estranho, a voz sem cor. Sou o Dr. Erland, o cientista-chefe da equipe real de pesquisa sobre a letumose. Ela forçou seus ombros a relaxarem. Você não deveria estar usando uma máscara? Ele ergueu as sobrancelhas cinzentas. Por quê? Você está doente? Cinder trincou os dentes e pressionou a chave inglesa contra a coxa. Por que você não se senta? Temos algumas coisas importantes para discutir. Ah, agora você quer conversar, disse ela, avançando devagar em direção a ele. Tive a impressão de que você não se importava muito com as minhas opiniões e as de suas cobaias. Você é um pouco diferente dos nossos voluntários habituais. Cinder fez a mira nele, a arma de metal esquentando na palma da mão. Talvez seja porque eu não seja voluntária. Em um movimento fluido, ela ergueu o braço, mirou a têmpora dele, viu-o caindo no chão. Mas parou, com a visão turva. Os batimentos cardíacos se acalmaram, o pico de adrenalina passou antes que seu visor de retina pudesse alertá-la. Pensamentos invadiram sua mente, agudos e claros em meio ao sentimento de confusão, formando em seu cérebro. Ele era simplesmente um velho, frágil e desamparado, com os mais doces e inocentes olhos azuis que ela já vira. Ela não queria lhe fazer mal. O braço dela tremeu. A pequena luz laranja se acendeu e, surpresa, ela soltou a chave inglesa. A ferramenta retiniu no chão ladrilhado, mas Cinder estava muito atordoada para se importar com aquilo. Ele não havia dito nada. Como poderia estar mentindo? O doutor nem sequer vacilou. Seus olhos expressaram satisfação com a reação de Cinder. Por favor, disse ele, indicando com os dedos a mesa de exames. Você não vai se sentar? Final do capítulo 10. Eu não sei vocês, mas eu estou assim, tanto quanto ansiosa para entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, eles não entendem o que se passou com ela quando ela recebeu os patógenozinhos, né? Os bichinhos que infectam pela leishmaniose e a imunidade dela, né? O corpo dela destruiu tudo e teoricamente ela não adoeceu por causa disso. Então, Cinder teria alguma coisa que leve à cura da doença, ela é imune, o que é que pode estar acontecendo? E agora ela finalmente se encontrou com o Dr. Erland, esquentadinha como Cinder é, ela tentou cacetar a cabeça do velhote para poder fugir, mas ela não conseguiu. Ela ficou confusa e é como se o corpo dela não respondesse à vontade que tinha na mente dela, mas ao mesmo tempo a mente dela, tipo assim, ignorou a vontade que ela tinha. Um negócio muito esquisito. E aquela luzinha laranja voltou a piscar no sensor de retina da Cinder. É como se, na visão dela, uma luzinha laranja piscasse e aí ela identifica quando alguém está mentindo. Apesar de que o Dr. Erland nem sequer abriu a boca para falar nada.
e ela detectou algum tipo de mentira. Então, fica aí o questionamento, né? O que é que pode estar acontecendo? Vamos dar sequência porque nós ainda temos tempo. Então, capítulo 11. Olá, gente. Tem uma galera entrando aí. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Já vi Dani, vi Samantha, vi Vânia, vi uma galera entrando aí. Bem-vindos, bem-vindos. Capítulo 11. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Cinder piscou rapidamente, tentando dispersar a névoa em seu cérebro. A luz laranja no canto de sua visão desapareceu. Ainda não tinha ideia do que a causara. Talvez o choque anterior em seu sistema tivesse mexido com a programação. O doutor passou por ela e gesticulou para a imagem holográfica projetada na tela. Sem dúvida você reconhece isto, disse ele, deslizando o dedo ao longo da tela de forma que o corpo girasse preguiçosamente em um círculo. Deixe eu lhe dizer o que há de peculiar aqui. Cinder puxou mais a luva, fazendo a bainha cobrir a cicatriz. Ela foi depressa em direção a ele e, sem querer, chutou a chave inglesa que bateu na mesa de exame. Eu diria que 36,28% é bem peculiar. Já que Dr. Elland não estava olhando para ela, Cinder se abaixou e pegou a chave inglesa. Parecia mais pesada do que antes. Na verdade, tudo parecia mais pesado. Sua mão, sua perna, sua cabeça. O doutor apontou para o cotovelo direito da holografia. Este é o ponto em que injetamos os micróbios hospedeiros de letumose. Eles foram marcados para que pudéssemos monitorar o progresso em seu corpo. Ele tirou o dedo, dando um tapinha no lábio. Agora você vê o que há de peculiar? O fato de que não estou morta e você não parece preocupado em estar na mesma sala que eu? Sim, de certa forma. Ele a encarou, esfregando a cabeça por cima do boné de lã. Como você pode ver, os micróbios se foram. Cinder coçou o ombro com a chave inglesa. O que você quer dizer? Que eles se foram. Desapareceram. Puf! Ele gesticulou com as mãos imitando uma explosão. Então, eu não estou com a peste? Exatamente, senhorita Lin. Você não está contaminada. E não vou morrer, correto? E não sou contagiosa. Sim, sim, sim. É uma sensação adorável, não é? Ela se apoiou na parede. A onda de alívio quase que a tomou foi seguida por desconfiança. Eles haviam injetado a peste nela, mas agora estava curada, sem nenhum antídoto? Parecia uma armadilha, mas a luz laranja não estava em lugar algum. Ele lhe dizia a verdade, não importava o quão inacreditável parecesse. Isso já aconteceu antes? Um sorriso maldoso cruzou o rosto envelhecido do médico. Você é a primeira. Tenho algumas teorias sobre como isso pode ser possível, mas preciso fazer mais testes, claro. Ele abandonou a holografia e foi até a bancada usando os 2 frascos. Essas são suas amostras de sangue, uma tirada antes da injeção, outra depois. Estou muito animado para ver quais segredos elas guardam. Ele correu os olhos para a porta e depois de volta para o doutor. Ela correu os olhos para a porta e depois de volta para o doutor. Você está dizendo que acha que sou imune? Estou. É exatamente isso o que parece? Muito interessante, muito especial. Ele juntou as mãos. É possível que você tenha nascido assim. Algo no seu DNA predispôs seu sistema imunológico a combater essa doença em particular. Ou talvez você tenha sido contaminada com uma quantidade muito pequena de letumose no passado. Talvez ainda na infância, e seu corpo foi capaz de combatê-la, criando a partir daí a imunidade que você utilizou hoje. Cinder se encolheu, constrangida pelo olhar ávido dele.
Você se recorda de algo de sua infância que poderia estar ligado a isso? Continuou ele. Alguma doença terrível? Algum contato com a morte? Não. Bem, hesitou ela, guardando a chave inglesa em um bolso lateral da calça cargô. Talvez, acho. Meu padrasto morreu de letumose há 5 anos. Seu padrasto, você sabe onde ele poderia ter contraído a doença? Ela encolheu os ombros. Não sei, minha guardiã, Adri, sempre suspeitou que ele a tivesse contraído na Europa quando me buscou. As mãos do doutor tremiam, como se a tensão de seus dedos por si só evitassem que ele entrasse em combustão. Então você é da Europa? Ela assentiu, sem muita certeza. Era estranho pensar que nascera em um lugar do qual não tinha memória alguma. Você se recorda de haver muita gente doente lá na Europa? Algum surto importante na sua província? Não sei, não me lembro. Na verdade, de nada de antes da cirurgia. As sobrancelhas dele se ergueram, seus olhos azuis absorvendo toda a luz do ambiente. A operação cibernética? Não, a de mudança de sexo. O sorriso do doutor se esvaiu. Estou brincando. O Dr. Erland retomou a compostura. O que quer dizer quando fala que não se lembra de nada? Cinder soprou um cacho de cabelo para longe do rosto. Simplesmente isso. Aconteceu alguma coisa quando eles instalaram a interface do cérebro, algum dano à minha... Você sabe, seja lá o que for, a parte do cérebro que lembra das coisas. O hipocampo. Deve ser. E quantos anos você tinha? 11. 11. Ele soltou a respiração depressa. Seu olhar disparou casualmente, como se a razão para sua imunidade estivesse escrita ali. 11. Por causa de um acidente de aerodeslizador, não foi? Foi. Acidentes de aerodeslizador são praticamente impossíveis hoje em dia. Até que algum idiota remova o sensor de colisão, tentando fazer com que ele vá mais rápido. Mesmo assim, alguns inchaços e feridas não justificariam a quantidade de reparos que foram feitos em você. Cinder batucou no quadril com os dedos. Reparos. Que termo bem apropriado para um ciborgue. Sim, bem. O acidente matou meus pais e me arremessou através do para-brisa. O impacto expulsou o aerodeslizador dos trilhos do trem de alta velocidade. Ele capotou algumas vezes e fiquei presa embaixo dele. Depois, alguns dos ossos da minha perna adquiriram a consistência de serragem. Ela parou de falar, brincando com as luvas. Pelo menos foi o que me falaram. Como eu disse, eu não lembro de nada. Ela apenas se lembrava, muito vagamente, de um entorpecimento induzido por drogas, seus pensamentos sem consciência. E depois, o sofrimento. Cada músculo queimando, cada articulação gritando, seu corpo se rebelando como se tivesse descoberto do que fora feito. Você tem alguma dificuldade em reter memória desde então? Ou em formar novas? Não que eu saiba, ela fitou. Isso é relevante? É fascinante, respondeu o Dr. Erland, esquivando-se da pergunta. Ele pegou o tablet e fez uma anotação. 11 anos, murmurou de novo. E então? Você deve ter tido uma enorme quantidade de membros protéticos até chegar a esses. Cinder torceu os lábios. Ela deveria ter tido uma enorme quantidade de membros, mas Adri se recusara a pagar por novas partes para a aberração que era sua enteada. Em vez de responder, ela fixou os olhos na porta e em seguida nos frascos repletos de sangue. Então, estou livre para partir? Os olhos do Dr. Erland faiscaram como se tivessem sido feridos pela pergunta. Partir?
Senhorita Lin, você deve ter consciência do quão importante se tornou com essa descoberta. Os músculos dela se contraíram, os dedos percorrendo as linhas ásperas da chave inglesa no bolso. Então ainda sou prisioneira, só que agora sou valiosa. A expressão dele se suavizou e ele enfiou o tablet em algum lugar fora de vista. Isso é muito mais do que você pode mensurar. Você não tem ideia de como é importante. Não imagina o seu valor. E o que acontece agora? Você vai injetar mais dessas doenças letais em mim para ver como meu corpo reage? Nossa, não. Você é preciosa demais para que a matemos. Você não estava dizendo exatamente isso há uma hora. O olhar do Dr. Erland se desviou para a holografia, a testa enrugada, como se estivesse pensando nas palavras dela. As coisas agora são bem diferentes do que eram há uma hora, senhorita Lin. Com sua ajuda, podemos salvar centenas de milhares de vidas. Se você for o que eu acho que é, poderíamos... Bem, poderíamos, para começar, interromper os testes com ciborgues. Ele encostou o punho na boca. Além disso, pagaríamos a você, é claro. Pendurando os polegares nos passadores do cinto da calça, Cinder se apoiou na bancada em que estavam todas as máquinas que pareciam tão ameaçadoras antes. Ela era imune. Ela era importante. O dinheiro era tentador, é claro. Se ela pudesse provar sua autossuficiência, seria capaz de anular a guarda legal de Adre sobre ela. Poderia comprar sua liberdade. Mas, mesmo essa perspectiva se desbotou quando pensou em Pione. Você realmente acha que posso ajudar? Acho. Na verdade, acho que cada pessoa na Terra pode, dentro em breve, mas ser imensamente. Acho que cada pessoa na Terra pode, dentro em breve, ser imensamente grata a você. Ela engoliu em seco e subiu na mesa de exame, dobrando ambas as pernas embaixo de si. Tudo bem, desde que esclareçamos tudo. Agora eu estou aqui como voluntária, o que significa que posso desistir na hora que quiser, sem perguntas e sem discussões. A face do doutor se iluminou, os olhos brilhando como lanternas entre as rugas. Sim, absolutamente. E espero pagamento, como você disse, mas preciso de uma conta à parte, algo a que minha guardiã legal não tenha acesso. Não quero que ela tenha ideia de que concordei em fazer isso ou que possa, de alguma forma, pôr as mãos no dinheiro. Para a surpresa dela, ele não hesitou. É claro, ela respirou fundo para se acalmar. E mais uma coisa. Minha irmã, ela foi levada para a quarentena ontem. Se você realmente encontrar um antídoto, ou qualquer coisa que talvez pareça ser um, quero que ela seja a primeira a tomá-lo. Desta vez, o olhar do doutor vacilou. Ele se virou e caminhou em direção à holografia, esfregando de cima para baixo as mãos na parte da frente do jaleco. Isso eu temo não poder prometer. Ele apertou os punhos. Por que não? Porque o imperador deve ser o primeiro a receber o antídoto. Suas pálpebras enrugaram-se com simpatia. Mas eu posso prometer que sua irmã será a segunda. Final do capítulo 11. E a nossa querida menina ciborgue agora é valiosa, porque ela é especial. Ela é imune à leishmaniose e ela vai ser peça fundamental nas pesquisas para a doença. Mas, eu não sei vocês, foi bem estranho o interrogatório que o Dr. Erland fez. Né? Tipo assim, a gente conheceu um pouquinho da história da Cinder, ou pelo menos o que ela acha que é a história dela, na verdade, né?
O que ele acha que ela é. Pois é, o que ele acha que ela é. Fica aí a pergunta, né? Até o momento o que a gente sabe é que ela é imune à doença e por isso ela é especial. Mas o que ela é, não sei. O passado de Cinder é uma coisa bem assim misteriosa. É uma coisa bem certa. Ela não se lembra de nada. Ela acha que a cirurgia de ciborgue dela aconteceu por causa do acidente de aerodeslizador onde os pais dela morreram. Mas assim, por que que o Lynn Garron adotou ela na Europa, né? Tem muita coisa a, a respeito da Cinder que é difícil de a gente saber. Tomara que o Dr. Erland seja alguém sério. Tomara que ele seja alguém sério. Bom, ele parece ser sério, ele só não parece. Ele só parece ter alguns métodos bem estranhos, né? Enfim. A gente tem tempo ainda. Deixa eu ver também no capítulo 2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis páginas. Eu acho que dá tempo. Dá tempo. Dá tempo da gente ler mais um capítulo. Oi, Lindalva! Oi, linda! Uma galera entrando, sejam bem-vindos. Estava concentrada aqui na leitura e eu não consegui acompanhar todos vocês entrarem. Mas sejam bem-vindos. Acho que dá tempo da gente ler mais um capítulo. Vamos ler o capítulo 12? Nossa, 4 capítulos em um dia. Galera, a gente tá devorando esse livro, né? Vamos lá. Capítulo 12. É bom porque a gente ganha material pra gente poder bater um papo lá nos stories. Beleza? Vamos lá. Capítulo 12. O príncipe Kai assistiu pelo vidro enquanto o Medroid inseria uma agulha intravenosa no braço de seu pai. Apenas 5 dias haviam se passado desde que o imperador mostrara os primeiros sinais da febre azul, mas parecia uma vida inteira. Anos de preocupação e angústia comprimidos em tão poucas horas. O Dr. Erland uma vez contara sobre sua antiga crença de que as coisas ruins sempre viam em grupos de 3. Primeiro, seu androide Nance tinha quebrado antes que pudesse comunicar suas descobertas. E agora, seu pai estava doente e não havia esperança de que sobrevivesse. O que aconteceria em seguir? O que poderia ser pior do que isso? Talvez os lunares declarassem guerra. Ele se encolheu, querendo apagar aquele pensamento. Contorin, o conselheiro de seu pai e o único outro humano que tinha permissão para ver o imperador em tal estado, pousou a mão no ombro de Kai. Vai dar tudo certo, disse ele sem emoção, naquele jeito estranho que ele tinha de ler os pensamentos dos outros. O pai de Kai gemeu e abriu os olhos inchados. O quarto estava na quarentena, no 7º andar da ala de pesquisa do palácio, mas providenciaram para que o imperador se sentisse o mais confortável possível. Inúmeras telas cobriam as paredes para que ele pudesse desfrutar de música e entretenimento, para que pudesse ler para ele. Suas flores favoritas tinham sido trazidas em massa dos jardins. Lírios e crisântemos cobriam a sala estéril. A cama fora feita com as melhores sedas da comunidade, que a comunidade tinha para oferecer. Mas nada disso fazia muita diferença. Ainda era uma sala feita para manter os vivos separados dos que estavam para morrer. Uma janela transparente separava Kai do pai. Ele apertava os olhos para ver Kai agora, mas seus olhos estavam duros como o vidro. Vossa Majestade, disse Thorin, como está se sentindo? Os olhos do imperador estavam enrugados nos cantos. Ele não era um homem velho,
mas a doença o envelhecera rapidamente. Sua pele estava amarelada e pálida, e manchas pretas e vermelhas pontilhavam seu pescoço. Ele levantou os dedos do cobertor. Era o mais próximo que conseguia de um molar. O senhor precisa de alguma coisa? Perguntou Torinho. Um copo de água, comida? Uma Escort 5.3, sugeriu Kai. Torinho lançou um olhar de desaprovação ao príncipe, mas o imperador soltou uma risadinha. Kai sentiu seus olhos umedecerem e teve que desviar o olhar para os dedos que apertavam o peitoril da janela. Quanto tempo mais? Disse ele baixinho para que seu pai não ouvisse. Torinho balançou a cabeça. Dias, se tanto. Kai podia sentir o olhar de Torinho sobre ele, compreensivo, mas também duro. Você deve se sentir agradecido pelo tempo que tem com ele. A maioria das pessoas não consegue ver seus entes queridos quando são levados. E quem quer ver seus entes queridos assim? Kai olhou para cima. Seu pai lutava para se manter acordado, as pálpebras tremendo. Mad, traga água. O androide deslizou para o lado do imperador e ergueu o encosto, levando um copo de água até sua boca e enxugando o que escorria com um pano branco. Ele não bebeu muito, mas parecia renovado quando afundou novamente no travesseiro. Kai. Estou aqui, disse Kai, seu hálito embaçando o vidro. Seja forte. Confie. Suas palavras foram interrompidas por uma tosse. O Medroide segurava uma toalha em sua boca e Kai conseguiu ver rapidamente o sangue no tecido. Ele fechou os olhos, controlando a respiração. Quando os abriu de novo, o Medroide estava injetando na intravenosa um líquido transparente, algo para aliviar a dor. E Kai e Torin assistiram ao imperador cair em sono, imóvel. Era como observar um estranho. Kai o amava, mas não conseguia ligar o doente diante dele ao pai vivaz que tinha havia uma semana. Uma semana. Um calafrio percorreu seu corpo e Torin apertou seu ombro. Kai tinha esquecido que a mão dele estava lá. Vossa Alteza? Kai não disse nada. O olhar fixo no peito do pai, que subia e descia. Os dedos em seu ombro apertaram brevemente, depois sumiram. Você será o imperador, Vossa Alteza. Temos que começar a prepará-lo. Nós já adiamos isso por tempo demais. Tempo demais. Uma semana. Kai fingiu não ouvi-lo. Como disse Sua Majestade, você deve ser forte. Sabe que ajudarei de todas as formas que puder. Torin parou. Você será um bom líder. Não, não serei. Kai enfiou a mão nos cabelos, puxando-os para trás. Ele seria imperador. As palavras soavam vazias. O verdadeiro imperador estava ali, naquela cama. Ele era um impostor. Estou indo falar com o Dr. Erland, disse Kai, afastando-se do vidro. O médico está ocupado, Vossa Alteza. Você não deve distraí-lo. Só quero perguntar se houve qualquer avanço. Tenho certeza de que ele o chamará na mesma hora se algo surgir. Kai trincou o maxilar e fixou o olhar em Torin, o homem que havia sido conselheiro de seu pai desde antes de Kai nascer. Mesmo agora, estar na presença de Torin o fazia sentir-se uma criança e lhe dava uma vontade peculiar de ser indisciplinado. Ele se perguntou se algum dia superaria isso. Preciso sentir que estou fazendo alguma coisa, disse ele. Não posso ficar aqui simplesmente assistindo à morte dele. Torin baixou o olhar. Eu sei, Alteza. É difícil para todos nós. Não é a mesma coisa, Kai queria dizer, mas segurou a língua. Torin virou-se, ficando de frente para a janela, e inclinou a cabeça. Vida longa ao imperador. Kai repetiu as palavras, sussurrando mesmo com a garganta seca. Vida longa ao imperador. Eles permaneceram em silêncio.
ao deixar a sala de visitas e ao caminharem pelo corredor até os elevadores. Uma mulher os aguardava. Kai deveria saber. Ela estava sempre por perto naqueles dias, quando era a última pessoa na Terra que ele queria ver. Síbil Mira, taumaturga-chefe da coroa lunar. Excepcionalmente bela, com o cabelo preto até a cintura e a pele quente e morena. Ela usava o uniforme condizente com a sua posição e título. O casaco branco comprido com gola alta e mangas boca de sino, com runas e hieróglifos que não significavam nada para Kai, bordados nos punhos. A 5 passos dela estava seu guarda, sempre presente, sempre em silêncio. Ele era um jovem tão bonito quanto Síbil, com cabelos loiros puxados em um rabo de cavalo baixo e traços fortes que Kai nunca vira expressarem nada. Os lábios de Síbil se curvaram quando Kai e Thorin se aproximaram, mas seus olhos cinzentos permaneceram frios. Vossa Alteza Imperial, disse ela com uma graciosa inclinação da cabeça. Como está o honroso imperador Rikan? Quando Kai não respondeu, Thorin interveio. Não muito bem. Obrigado por sua preocupação. Fico muito descontente em ouvir isso. Ela soava tão descontente quanto um gato que acabara de encurralar um rato. Minha senhora envia suas condolências e votos de uma rápida recuperação. Ela fixou os olhos no príncipe e sua imagem parecia tremer diante dele como uma miragem. Sussurros invadiram sua cabeça. Respeito e admiração, compaixão e preocupação. Kai desviou o olhar, silenciando as vozes. Levou um momento para que seu pulso acelerado se estabilizasse. O que você quer? Disse ele. Síbil gesticulou em direção aos elevadores. Uma palavra com um homem que em breve será imperador, caso o destino decida assim. Kai olhou para Thorin, mas a expressão que encontrou não era de compreensão. Tato, diplomacia, sempre. Especialmente quando se tratava dos malditos lunares. Suspirando, ele se virou para o androide à espera. 3º andar. O sensor piscou. Por favor, vá para o elevador C, Alteza. Eles embarcaram no elevador. Síbil flutuando como uma pena na brisa. O guarda entrou por último, ficando perto da porta e de frente para os 3, como se a taumaturga estivesse em perigo mortal. Seu olhar gelado deixou Kai desconfortável, mas Síbil parecia até esquecer que o guarda estava lá. Este é o momento trágico para Sua Majestade adoecer, disse ela. Kai segurou o anteparo e virou-se para defrontá-la, pressionando a madeira polida com todo o seu ódio. Será que o mês que vem teria sido mais conveniente para você? Ela não perdeu a paciência. Falo, é claro, das conversas sobre uma aliança que minha senhora vinha mantendo com o imperador Rikan. Estamos muito ansiosos por um acordo que atenderá tanto a Luna quanto a comunidade. Olhar para ela o deixava tonto, fora de equilíbrio. Então ele se forçou a desviar o olhar e observou os números acima das portas descerem. Meu pai tenta assegurar uma aliança com a rainha Levana desde que ela assumiu o trono. Ela sempre recusou. Ele ainda precisa atender às suas sensatas exigências. Kai trincou os dentes. Síbil continuou. Minha esperança é que, com o imperador, você seja mais capaz de enxergar o motivo, Vossa Alteza. Kai ficou em silêncio enquanto o elevador passou pelo 6º, 5º, 4º andares. Meu pai é um homem sábio. Neste momento, não tenho nenhuma intenção de alterar qualquer uma das suas decisões anteriores. Espero que nós sejamos capazes de chegar a um acordo, mas temo que a sua senhora precisará diminuir suas tão sensatas exigências. O sorriso que Síbil tinha congelado em seu rosto. Bem,
disse ela enquanto as portas se abriram para o terceiro andar. Você é jovem. Baixou a cabeça, fingindo que ela lhe fizera um elogio, e em seguida virou-se para Torin. Se tiver um minuto de sobra, talvez possa andar comigo até o consultório do Dr. Erland. Você pode ter questões nas quais eu não tenha pensado. É claro, Vossa Alteza. Nenhum deles assinou para tomar turca ou para o seu guarda ao deixarem o elevador, mas Caio ouviu a voz açucarada atrás deles dizer: Vida longa ao imperador. Antes de as portas se fecharem, ele rosnou. Deveríamos encarcerá-la. Uma embaixadora lunar? Isso não é bem uma demonstração de paz. É um tratamento melhor do que eles nos dariam. Ele esfregou uma das mãos nos cabelos. Ah, lunares! Percebendo que Torin tinha parado de segui-lo, Kai baixou a mão e se virou. O olhar de Torin estava pesado, preocupado. O quê? Sei que este é um momento difícil para você. Kai sentiu os pelos do pescoço se arrepiarem em autodefesa e tentou se forçar a relaxar. É um momento difícil para todos. Com o tempo, Vossa Alteza, teremos que discutir sobre a rainha Levana e o que você pretende fazer em relação a ela. Seria prudente ter um plano. Kai aproximou-se de Torin, ignorando o grupo de técnicos de laboratório que foi forçado a se desviar deles. Eu tenho um plano. Meu plano é não casar com ela. A diplomacia que se dane. Aí está. Não se fala mais nisso. Torin contraiu o maxilar. Não olhe para mim desse jeito. Ela nos destruiria. Kai baixou a voz. Ela nos transformaria em escravos. Eu sei, Alteza. Seus olhos solidários aplacaram a raiva crescente em Kai. Por favor, acredite em mim quando digo que não pediria isso a você, assim como nunca pedi ao seu pai. Kai recuou e despencou contra a parede do corredor. Cientistas passavam apressados em seus jalecos brancos. Esteiras de androides chiavam no linóleo, mas se alguém notou o príncipe e seu conselheiro, não o demonstrou. Tudo bem, estou ouvindo, disse ele. Qual é o nosso plano? Vossa Alteza, este não é o lugar. Não, não. Você tem minha atenção. Por favor, dê-me algo para pensar que não seja essa doença estúpida. Torin respirou, ponderando a situação. Eu não acho que precisemos reescrever a nossa política de relações exteriores. Vamos seguir o exemplo de seu pai. Por agora, vamos esperar um acordo de paz, um tratado. E se ela não assinar? E se ela se cansar de esperar e decidir seguir com as ameaças? Você consegue imaginar uma guerra agora, com a peste e com a economia, e ela nos destruiria, e ela sabe disso. Se quisesse começar uma guerra, ela já o teria feito. A menos que esteja apenas ganhando tempo, esperando que fiquemos tão fracos que não teremos escolha a não ser nos render. Kai coçou a parte de trás do pescoço, observando a agitação do corredor. Todos tão ocupados, tão determinados em buscar um antídoto. Como se houvesse um antídoto. Ele suspirou. Eu deveria ter me casado. Se já tivesse casado, a rainha Levana nem sequer seria problema. Ela teria que assinar um tratado de paz, se quisesse paz. Ante o silêncio de Torin, ele se forçou a olhar para o conselheiro, surpreendendo-se ao encontrar um raro entusiasmo em seu rosto. Talvez você conheça uma menina no festival, disse Torin. Encontre um romance arrebatador, um final feliz e não tenha mais preocupações com o resto dos seus dias. Kai tentou lançar um olhar exasperado para ele, mas não conseguiu mantê-lo. Torin raramente brincava. Ideia brilhante. Por que não pensei nisso? Ele se virou de lado, apoiando o ombro contra a parede e cruzou os braços sobre o peito. Na verdade, talvez haja uma opção em que você e meu pai não pensaram ainda. Algo que tem estado na minha cabeça ultimamente.
Diga, Alteza. Kai baixou a voz. Andei fazendo uma pequena pesquisa. Fez uma pausa antes de prosseguir. Sobre a herdeira lunar. Os olhos de Thorin se arregalaram. Vossa Alteza, apenas ouça, disse Kai, erguendo as mãos para silenciar Thorin antes que fosse repreendido. Ele já sabia o que Thorin diria. A princesa Selene, sobrinha da rainha Levana, estava morta. Morrera em um incêndio 13 anos atrás. Não havia nenhum herdeiro lunar. Há rumores, todos os dias, continuou Kai. Aparições. As pessoas afirmando que a ajudaram. Teorias. Sim, todos já ouvimos as teorias. Você sabe tão bem quanto eu que não há nenhuma solidez nelas. Mas e se forem verdadeiras? Kai cruzou os braços e abaixou a cabeça em direção a Thorin, a voz chegando a um sussurro. E se houver uma menina lá fora que pudesse depor Levana? Alguém ainda mais forte? Você está se ouvindo? Alguém mais forte do que Levana? Você quer dizer alguém como a irmã dela, que mandou cortar os pés de sua costureira favorita para que ela não tivesse nada melhor a fazer do que sentar-se e costurar seus vestidos? Não estamos falando da rainha Chenery. Não, estamos falando da sua filha. Kai, a linhagem inteira, até o último deles, tem sido gananciosa, violenta, corrompida pelo próprio poder. Está no sangue deles. Acredite em mim quando digo que a princesa Selene, mesmo se estivesse viva, não seria melhor. Kai percebeu que seus braços doíam por apertá-los com tanta força, a pele branca em torno dos dedos. Ela não pode ser muito pior, disse ele. E quem sabe, se os boatos estiverem certos e ela esteve na Terra todo esse tempo, talvez seja diferente, talvez ela seja solidária a nós. Você está baseando essa ilusão em boatos. Nunca encontraram um corpo. Thorin franziu os lábios numa linha fina. Encontraram o que restava de um. Não faria mal pesquisar, faria? Disse Kai, começando a se sentir desesperado. Seu coração tinha se fixado na ideia havia muito tempo, e sua pesquisa era muito importante para ele. Não podia suportar a ideia de que tudo tinha sido apenas um sonho, embora essa possibilidade sempre estivesse no fundo de sua mente. Sim, poderia fazer mal, disse Thorin. Se Levana descobrisse que você está pensando nisso, destruiria nossa chance de chegar a um tratado. Nem deveríamos estar falando sobre isso aqui. É perigoso. Agora, quem está ouvindo boatos? Vossa Alteza é o fim dessa discussão. Seu objetivo agora deve ser evitar uma guerra, não se preocupar com princesas lunares fantasmas. E se eu não puder impedir uma guerra? Thorin abriu as palmas das mãos, parecendo cansado depois do argumento. Então a união lutará. Certo. Excelente plano. Estou tão confortado agora que tivemos essa conversa. Ele se virou e marchou cegamente em direção aos laboratórios. Claro, a União Terráquea lutaria, mas contra Luna eles perderiam. Final do capítulo 12. Então, só recapitulando, nestes 4 capítulos que nós lemos. Olá, Odete, Lindoneide, quem poderia depor Levana? Quem poderia depor Levana? Bom, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os lunares e sobre a realeza lunar durante a leitura de Cinder. Nós vamos descobrir que algumas pessoas poderiam desafiar Levana, mas as pessoas têm certo receio de desafiar a rainha Levana porque ela não tem uma fama muito boa, não. Ela não é chamada de tirana por qualquer motivo. Mas dos 4 capítulos que a gente leu, os 3 primeiros foram bem surpreendentes, porque a gente descobriu, né, que a Cinder ela é imune à letumose e isso
uma informação muito valiosa, mas aparentemente o Dr. Erland tem outras razões para achar que a Cinder é especial também. Ficou meio uma incógnitazinha diante disso daí. E em relação agora ao Príncipe Kai, né? Foi bem difícil essa passagem em que ele estava observando o imperador, né? Que é o pai dele, lá em quarentena, doente, e ele refletindo que há uma semana atrás o pai dele estava super saudável e agora o pai dele estava à beira da morte e ele teria que, além de lidar com a perda do pai, ainda assumir a liderança do país como imperador e de ter que, sabe, lidar com todas essas questões da peste, da guerra e tudo mais. Nós conhecemos a Síbil Mira, que é uma taumaturga lunar, ou seja, ela é uma pessoa de confiança da rainha Levana e ela está hospedada no palácio das comunidades das nações orientais. E Kai não gosta disso, tanto pelo fato dela ser uma lunar, quanto porque ele acha que isso pode ser conspiração de Levana de certa forma. E o nosso príncipe é bem esperançoso e meio Sherlock Holmes, tá tentando achar a princesa Selene. Ele acha que os rumores de que a princesa Selene, que se vocês acompanharam a live anterior, ela é sobrinha de Levana, ou seja, logo ela tem linhagem real direta em Luna. Ele acha que ela pode estar viva. Levana, teoricamente, matou a sobrinha dela quando era criança. Mas ele acha que ela pode estar viva e ela pode ser uma peça fundamental nessa negociação com Luna. Mas Thorin, né, que é outro personagem importante que apareceu aqui agora, que é o conselheiro de Kai e do imperador, ele acha que isso é viagem da cabeça do príncipe. Os próximos capítulos nos aguardam. Tem muita água para poder rolar nesse livro aqui ainda, vocês não têm noção. Acompanhem porque fortes emoções vêm por aí. E muitos mistérios já estão aqui, né, à nossa espreita. Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui. Cinder imune à letumose, necessidade de alguém que possa depor Levana. Vocês acham que Cinder tem alguma coisa a ver com a deposição de Levana? Teoricamente não. Ela é uma ciborgue, uma terráquea ciborgue. E ela é imune a uma peste que está aqui na Terra. O conflito da Terra com Luna é em outros termos. Levana, ela é governante lá e ela quer fazer uma aliança com algum país aqui da Terra para poder, digamos assim, dominar a Terra também de certa forma, né? Ter autoridade aqui também. Então, é mais ou menos essa a conexão que existem. Eu não vejo muita conexão nesse momento aqui ainda entre Cinder e Levana. Mas se vocês acham que existe alguma conexão, eu vou deixar lá. Tem uma caixinha de perguntas nos stories. Vocês podem mandar as teorias lá. Quem sabe amanhã eu dou uma olhadinha. Eu abro a caixinha de perguntas aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Beleza? Encerramos nossa segunda parte do ao vivo de hoje por aqui. E até amanhã com a leitura do capítulo 13. Nós estamos correndo de vento em pouco aqui nessa leitura. Porque, né? Muitas informações interessantes ao mesmo tempo. Beijos, obrigada pela atenção, pela companhia, por terem estado aqui. E até a próxima, até amanhã, com mais uma leitura de Cinder. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada. Tchau, tchau.